Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história fascinante, a de como o computador moderno, esse que a gente usa todo dia, foi construído. Sabe, peça por peça, ideia por ideia, vamos entender a arquitetura da computação. E para começar essa jornada, tem uma frase do Isaac Newton que é simplesmente perfeita. Quando perguntaram para ele sobre a própria genialidade, a resposta foi essa. Ele basicamente deu todo o crédito para quem veio antes. Pois é. E essa ideia é a chave para a gente entender a história da tecnologia. É a lente perfeita para enxergar a evolução dos computadores. Porque, olha, não foi um gênio solitário que inventou tudo. Foi uma corrente, sabe? Uma inovação se apoiando na outra. Então, é exatamente isso que a gente vai explorar. Como a tecnologia de hoje é, na verdade, o resultado de um trabalho imenso, fundamental, construído camada por visionários do passado. E é por isso que entender essa história não é só uma curiosidade, sabe? É uma base essencial para qualquer pessoa que trabalha com tecnologia, porque nos ajuda a entender o porquê das coisas serem como são hoje. Faz todo sentido. Ok, para organizar essa viagem no tempo, a evolução dos computadores costuma ser dividida em gerações, e cada uma delas representa um salto tecnológico fundamental. É um jeito bem legal de entender o processo. Dá uma olhada nessa linha do tempo, é impressionante. Em menos de 80 anos, saímos de máquinas gigantescas, a válvula, para chegar na era da inteligência artificial. A velocidade com que tudo isso aconteceu é de cair o queixo, né? Vamos começar pela primeira geração. Essa foi a era dos gigantes, literalmente. Imagina só, computadores que ocupavam salas inteiras, com milhares de válvulas de vácuo que pareciam um monte de lâmpadas acesas. O problema? Elas queimavam o tempo todo, eram super lentas e esquentavam tanto que precisavam de refrigeração industrial. Aí veio a grande revolução, o transistor. Esse componente minúsculo chegou para aposentar aquelas válvulas de vidro frágeis e quentes. E de repente, bum! Os computadores não precisavam mais de uma sala inteira. Ficaram menores, muito mais rápidos, gastavam menos energia e, o principal, eram infinitamente mais confiáveis. O jogo mudou completamente. O próximo passo, claro, foi a miniaturização. A pergunta era, e se a gente conseguisse, sei lá, imprimir vários transistores num único pedacinho de silício? Essa foi a mágica dos circuitos integrados. E o grande marco dessa era foi o Intel 4004 lá em 1971. Aquilo não era só um componente, era praticamente um computador num chip. E essa evolução toda levou a gente direto para a quarta geração, a era do microprocessador. Agora, a unidade central de processamento inteira, o cérebro do computador, cabia num único chip. A partir daí, a computação estava pronta para sair das grandes empresas e chegar na mesa de trabalho das pessoas. E com isso, a gente chega na nossa era, a quinta geração. Aqui, o foco mudou um pouco. A discussão passou a ser sobre como os processadores fazem o que fazem. Surgiram filosofias como RISC e CISC, que, trocando em miúdos, é um debate entre ter instruções simples e rápidas ou instruções complexas e poderosas. Essa sofisticação somada à explosão da inteligência artificial que define a computação de hoje. Mas olha só, no meio dessa evolução toda de hardware, teve uma única ideia, um conceito de arquitetura que mudou para sempre o que um computador podia ser. E para entender essa virada de chave, a gente precisa falar de John von Neumann. A ideia revolucionária dele foi o chamado conceito de programa armazenado. Pensa assim, antes era como se o livro de receitas, as instruções e os ingredientes, os dados, ficassem em lugares separados. A grande sacada foi perceber que dava para guardar tudo junto, na mesma despensa, que é a memória do computador. Isso tornou as máquinas universalmente flexíveis. E o impacto disso foi gigantesco. De um lado, máquinas de propósito único. Se quisesse mudar a função, tinha que refazer a fiação, literalmente um quebra-cabeça de fios. Do outro lado, depois de von Neumann, surgiram as máquinas de propósito geral, capazes de rodar qualquer programa que estivesse na memória. Ali nascia a era do software. É importante dizer, o John von Neumann não necessariamente inventou tudo isso sozinho, mas ele foi o cara que organizou, formalizou e documentou essas ideias. Ele criou uma espécie de manual, um projeto que serviu de base para construir computadores por décadas. Bom, com essa base teórica toda amarradinha, o palco estava pronto para a próxima grande revolução. Levar o poder da computação das grandes corporações para a mesa de indivíduos e pequenas empresas.
O passo gigante nessa direção foi dado pelo IBM System/360. Ele trouxe uma ideia que hoje parece óbvia, mas na época foi revolucionária: a compatibilidade. Pela primeira vez, uma empresa podia comprar um computador menor e, conforme fosse crescendo, comprar um maior, sem precisar jogar fora todo o software que já tinha. Para o mundo dos negócios, isso mudou tudo. Agora, uma curiosidade bem legal sobre os primeiros desktops: o nome já entrega, né? Cabiam numa mesa, o que já era incrível, mas muitos não tinham disco rígido. O esquema era usar 2 drives de disquete, um para o sistema operacional e o outro para o programa que você queria rodar. Consegue imaginar isso hoje? E aí, em 1984, a Apple lança o Macintosh. Ele não foi o primeiro a ter uma interface gráfica, mas foi o que popularizou a ideia: janelas, ícones e o mouse. De repente, usar um computador ficou muito mais intuitivo e acessível para todo mundo. Beleza, fizemos essa viagem rápida pela história. Mas aí fica a pergunta, né? Tá, e daí? Por que isso tudo importa hoje? Para que olhar para trás? Olha, entender essa base é como ter a planta de um prédio. Ajuda a gente a sacar por que as paredes estão onde estão, como a estrutura toda se sustenta. Para quem é da área de TI, isso não é só história. É entender a lógica por trás do nosso mundo digital. E é isso que nos permite construir o futuro de um jeito muito mais inteligente. O que nos traz de volta para aquela frase do começo. Quando a gente olha para a computação em nuvem, para a inteligência artificial, para a computação quântica, todas essas coisas incríveis que estão acontecendo agora, elas só existem porque estão se apoiando nos ombros de todos esses gigantes do passado. A resposta para a pergunta que está aí na tela não está na história. Ela está sendo escrita neste exato momento, e é ela que vai moldar o nosso futuro.